O mundo mudou. Se você gere a sua empresa como há 10 anos atrás, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Quer saber como mudar o jogo? Então, esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e esse vídeo faz parte da série Gestão Empresarial na Prática. E o tema de hoje é 5 sinais que a sua gestão está ultrapassada, né? Nas minhas consultorias empresariais, eu tenho encontrado nas empresas que não conseguem crescer, né? A gente tem encontrado muita empresa que não consegue crescer, né? São empresas com grande potencial, mas que estão estagnadas. Então você vai lá na empresa, a empresa não consegue crescer, ela está no platô, ela não sobe, não consegue gerar mais caixa, não consegue gerar mais dinheiro. E a pergunta que eu faço para você é, isso também acontece com você? Você também está passando por essa dificuldade? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou te dar dicas valiosas para você reverter esse quadro e mudar esse jogo, tá? Então a primeira dica neste caso é: a liderança na empresa pode ser fraca. O que acontece? Em muitas situações que a gente vivencia, a gente observa que às vezes eu tenho nas empresas gestores que estão muito amarrados a processos antigos, que não gostam de novidade, né, que não conseguem conduzir a equipe, não conseguem tirar o melhor da equipe, né, e acaba travando o crescimento da empresa. Então, uma das questões principais que você precisa analisar é o seu time de gestores, é o seu time de líder, né? Essas pessoas estão atualizadas, elas estão adquirindo novos conhecimentos. Como é que elas estão aí no mercado? Como é que elas estão atualizadas, né? Como é que elas estão performando? Ou simplesmente elas fazem tudo do mesmo jeito, como fazia 10 anos atrás, e não propõe nenhuma melhoria. Então a primeira dica é: você precisa entender melhor as dificuldades das suas lideranças, tá? Essa é a primeira questão. Você precisa ter pessoas que tenham capacidade de levar a sua empresa a um nível de excelência muito maior. E para isso, o primeiro passo é você capacitar o seu time, tá? Você capacitando o seu time naquelas atividades que eles precisam para que eles possam gerar mais resultados. Essa foi a primeira dica. A segunda dica está relacionada à mudança, né? Tem muitas empresas que têm medo de mudança. O que acontece, né? Então a gente costuma encontrar muito o seguinte: às vezes você vai numa empresa que o fundador começou lá pequenininho, devagarinho, ela foi crescendo, 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 e chegou a um ponto que estagnou. E o fundador muitas vezes acha que daquele ponto que ele está é o suficiente. Só que nós temos que entender que no mercado, no mundo empresarial, nós temos um fator que é a concorrência. Então, a questão do crescimento não é só para que a empresa gere mais caixa e mais dinheiro. A questão do crescimento, ela também está envolvida com a sobrevivência do negócio, né? A gente vê que o mercado ele muda o tempo inteiro. Então, muitas vezes uma empresa que existia num determinado tempo, chega uma concorrência, o mercado mudou, ela simplesmente some. Tá? Então, uma das coisas que eu sempre prego nas minhas consultorias é perpetuar o negócio, é manter o negócio saudável, mas que tenha também longevidade. Então a mudança ela é necessária. E para isso, como eu disse na primeira dica, o motor da mudança é a liderança. Tá? E a terceira dica também muito importante: decisões baseadas no achismo. Então, para se tomar decisões numa empresa, eu sempre oriento aos empresários, né, aos gestores que fazem parte das consultorias que a gente desenvolve nas empresas, para tomar decisões em cima de dados e informações, analisar o risco. Tá? Então, quando eu vou fazer alguma mudança numa empresa, a primeira informação que eu faço é analisar. Exemplo, né, eu estive recentemente numa empresa onde o sócio, né, um dos donos da empresa, estava pensando em implantar e mudar uma meta de vendas. Tá? Então ele simplesmente falou um percentual lá de meta de vendas, mas não tinha fundamento. O que nós fizemos? Nós revisamos as vendas anteriores, os meses, os anos anteriores, para poder verificar
se aquele percentual que ele supôs fazia sentido. E qual que foi a nossa surpresa? Que aquele percentual não fazia o menor sentido. Ou seja, era uma meta que nasceu furada. Então, muitas vezes eu digo que sempre você precisa de ter informações confiáveis para poder tomar a sua decisão, tá? A quarta dica, muito importante também, está relacionada à falta de padronização dos processos de trabalho. Tá? Uma outra coisa também que mostra ali que a gestão está obsoleta é quando a empresa não tem processos de trabalhos padronizados. É quando naquele momento existe a falha, o erro, o retrabalho. Então a padronização de processo ela se torna fundamental, porque isso vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai evitar que o cliente questione, que o cliente reclame, que tenha esse desperdício de material. Então a padronização é fundamental. E a quinta e última dica é medo de usar novas tecnologias. Tem empresas, às vezes, que estão muito apegadas a certos sistemas, a certos métodos que já foram ultrapassados. Como nós falamos no início, que forma que a sua gestão hoje está? Você gerenciar uma empresa neste período, nesse momento que todo mundo já está usando inteligência artificial, fazendo inovação, automatizando os processos e sistemas com a mentalidade de 10, 20, 30 anos atrás, você vai ficar para trás. Você precisa se atualizar, você precisa entender aonde a sua empresa está e aonde ela deveria estar. Que tipo de tecnologia você utiliza hoje? E a gente vê que tem muita empresa que tem até faturamento expressivo, que se você for analisar a parte dela de TI, de sistemas, até de equipamentos, como computadores, elas estão extremamente obsoletas. Isso vai gerar um retrabalho, um retrocesso e vai abrir espaço para que a concorrência ocupe o seu lugar, tá bom? E eu tenho certeza, se você agir assim, você vai conseguir atualizar a sua gestão e a sua empresa vai voltar a crescer, tá bom? Gostou das dicas? Então, comenta aqui e diga quais dos 5 sinais que você tem maior dificuldade da sua empresa. Comenta aqui e me fala qual desses 5 sinais para você é mais difícil, que eu acabei de falar. Escreva aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre esse tema, tá bom? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu like. Na descrição desse vídeo vocês encontram mais informações sobre as nossas consultorias, treinamento e sobre os nossos cursos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.